Paz do Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1. Então chegaram a Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos as tradições dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, diz: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer o pai e a mãe certamente morrerá. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: por que os seus discípulos transgride a lei, transgride a tradição dos anciãos? Perguntaram para Jesus. Eles não lavam a mão antes de fazer as refeições, comerem pão. Os fariseus, eles acrescentavam mais leis que não existiam, eles aumentavam as leis. Eles colocavam leis que não existiam ali. Viravam uma religião legalista. E os fariseus, vendo os discípulos comendo ali sem lavar as mãos, porque era uma tradição dos anciãos, era uma regra. Já pensou, você imaginou, você só é salvo se você lavar as mãos para comer. Eles colocavam, acrescentavam um monte de coisa. E eles falaram para Jesus: ó, seus discípulos não estão comendo, não estão comendo sem lavar as mãos, estão transgredindo as tradições dos anciãos. Aí Jesus falou assim: por que vocês transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer seu pai e sua mãe certamente morrerá. Os fariseus, como eu posso dizer, eles desobedecia o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Com certeza eles amaldiçoavam, porque Jesus fala: vocês amaldiçoam o pai e a mãe. Vocês não honram seus pais por causa das tradições de vocês, por causa do legalismo de vocês. E o mandamento de Deus fala assim: aquele que maldizer o pai e a mãe era morto. Na lei de Moisés ali, o mandamento, quem fosse pego desonrando o pai ou a mãe, desobedecendo, amaldiçoando, era morto. Os fariseus, eles colocavam as tradições deles acima da lei de Deus. E quantas religiões hoje não são assim? Colocam as suas tradições, as suas leis criadas acima da palavra de Deus. E Jesus fala: vocês transgridem o mandamento de Deus pelas tradições de vocês, pelas essas coisas que vocês inventam. Mas ele fala no versículo 5: mas vós dizeis: qualquer dizer pai ou mãe é oferta ao Senhor, o que aproveitar de mim? O que podereis aproveitar de mim? Esses não precisam honrar nem o pai nem sua mãe. Assim valideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Os fariseus, eles falavam assim: traga uma oferta aqui, tá tudo certo. Mas ele está desonrando o pai e a mãe, ele está desobedecendo, ele está amaldiçoando. O importante é trazer a oferta. A oferta está acima da obediência. E quantas igrejas não está assim? A pessoa maltrata o pai, a mãe, trai a mulher, trai o marido e leva suas ofertas. Não, o importante é ele ser dizimista. O importante é ele ser ofertante. Mas ele está no adultério. Não, deixa, ele está dando dinheiro. Essas igrejas estão colocando as tradições delas acima da palavra de Deus. Mas ele está maldiçoando o pai e a mãe. Não, o importante é a oferta que ele está dando. O importante é o dinheiro que ele está sustentando. Aí Jesus fala assim: assim vocês invalideis pelas vossas tradições o mandamento de Deus. A Igreja Católica invalida o mandamento de Deus para adorar Maria, Aparecida, serviços padroeiros. A Igreja Evangélica, não, o importante é dar dinheiro, trazer o seu dinheiro. Não importa o jeito que você esteja, o importante é você dar dinheiro. E Jesus fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. É uma hipocrisia, irmãos.
Eu ir num culto e estar vivendo no adultério, dar oferta, dizimar, fazer isso e aquilo, mas eu sou fazendo coisa errada, hipocrisia. E Jesus fala assim, hipócritas. O profeta Isaías já profetizou a respeito de vocês. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Cantam bonito, pregam bonito, honra com os lábios, mas o coração está longe. Quantas igrejas não estão assim, meus irmãos? Quantas igrejas não estão assim? Às vezes até nós estamos vivendo assim. Honrando com os lábios, falando com a boca, mas as atitudes mostram totalmente ao contrário. É em vão. Estamos servindo a Deus em vão. Não estamos servindo a Deus de verdade. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Ensinamento de homens. Quantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas se você perguntar a doutrina da igreja, quem é o fundador, como que funcionam os estatutos da igreja, conhece. Mas e a palavra de Deus? Não conhece. Não conhece. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E chamando a si a multidão, ele disse, ouvi e entendei. Agora ele fala para a multidão. Agora há pouco foi a respeito dos fariseus. Os fariseus perguntaram, ele respondeu para os fariseus. Agora ele clamando a multidão e disse, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então acercaram dele seus discípulos e disseram, sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram. Jesus falando para eles, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai de dentro do homem. E os discípulos falaram para ele, os fariseus se escandalizaram, se ofenderam com essa palavra que você falou aí, que você pronunciou. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Jesus estava falando, se essa planta, esses líderes religiosos, esses pastores, esses padres católicos, espíritas, evangélicos, falsos evangélicos, essas religiões, não foi o Pai que plantou. E toda essa planta que ele não plantou vai ser arrancada. Quem plantou foi o diabo. Nós vimos da parábola do joio e do trigo, o inimigo plantou joio no meio do trigo. Quem está plantando essas falsas igrejas aí no mundo, esses falsos pastores, é o diabo. Não é Deus. E no dia do juízo, ele fala, toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. E a mensagem do Evangelho é essa. Toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Toda árvore que meu Pai não plantou vai ser cortada e lançada no fogo. E Jesus fala para o povo, deixa eles, são cegos, condutores de cego. Jesus estava falando para o povo, para a multidão, para os discípulos, esses fariseus, esses líderes religiosos são cegos, guiando cegos. Ora, se um cego guia outro, ambos cairão no buraco. Vão tudo cair no buraco, seguindo doutrinas de homens. Por isso que eu falo, meus irmãos, procurem ler a Bíblia. Procurem estudar a palavra de Deus. Procurem buscar Deus para vocês não serem enganados com doutrinas e tradições dos homens. E Pedro respondeu e lhe disse, explica-nos essa parábola. Pedro não tinha entendido, os discípulos. Jesus, porém, disse, até vós estáis sem entender? Até vocês não estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Jesus estava falando. Até vocês ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Jesus estava falando assim, vocês não estão entendendo? Toda comida que nós comemos, que entra, vai para o ventre e depois nós vamos no banheiro, né? É lançado no esgoto.
Mas o que sai da boca, Jesus está dizendo agora, é o que sai da boca, procede do coração. Isso contamina o homem. Jesus estava falando o que sai de dentro do homem, não é o que entra. Não é lá comer sem lavar as mãos, não é certo tipo de alimento que vai me contaminar a minha vida espiritual. Mas o que sai de dentro do homem, do coração do ser humano. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. E quem conhecerá? Nosso coração é muito enganoso e nos leva a caminhos que pode trazer morte. Ah, eu sou um homem de Deus, eu sou isso e aquilo, eu controlo. Não, às vezes o nosso coração pode ser o homem mais santo da terra. O coração pode enganar ele. Ah, Deus está falando, às vezes não é Deus que está falando no nosso coração, é a nossa carne. E Jesus fala, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava falando assim, o que sai de dentro do homem, que é o pecado, de dentro do coração do homem, é o que sai, é pensamentos maus, é morte, adultérios, prostituição, falsos testemunhos e blasfêmias. É o de dentro do coração do ser humano que sai todas essas porcarias. O mundo tal que está hoje, irmão, essas guerras, essas fome, essas ganâncias dentro das igrejas, por quê? Porque é o coração do homem. A ganância, o coração do homem está deixando isso. Está matando as pessoas, está destruindo as pessoas. E Jesus fala essas coisas que contaminam o homem. Nós temos a essência caída, a essência maligna, a essência do diabo. E só o Espírito Santo para nos moldar o nosso caráter. Irmãos, antes de me converter, eu passei uns 3, 4 anos, irmãos, ali em oração, em jejum, para Deus mudar o meu caráter, mudar minhas atitudes. Até hoje Deus está mudando, transformando, porque nós somos seres difíceis de lidar. Jesus está falando de dentro do coração do homem, que sai todas essas coisas. Você vê o que está aí, adultérios, prostituições, maus pensamentos. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Os fariseus estavam interessados no exterior, não no interior. Deus, ele não vê a aparência nossa. Ele vê o que está dentro de nós. Quais as nossas intenções, quais as nossas atitudes, é de dentro, ele olha dentro de nós. Ah, mas eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, ah, eu sou isso e aquilo. Jesus quer que nós obedecemos a palavra dele. Jesus quer que obedecemos a palavra dele. Ah, eu frequento igreja, eu dou oferta, mas às vezes você é um adúltero. Ah, eu faço parte do ministério de louvor, mas às vezes você é um ladrão, você rouba seu patrão escondido. Às vezes seu coração está no mundo, seu coração está no pecado. E às vezes você está julgando quem está comendo certo tipo de comida ali, né? Não lavou as mãos, olha, aquele homem é sujo, aquele homem ali, mas às vezes ele é mais santo. Vive uma vida em santidade, mais do que você que anda de terno e gravata indo na igreja. Indo na igreja. Ah, aqueles caras ali é rebelde. Olha a situação deles. Não tem onde cair, morto. Mas às vezes você é um adúltero. Às vezes você é um homossexual escondido aí da sua esposa. E está se escondido atrás da capa da religião. Então, irmãos, nosso coração tem que ser mudado. Mudado de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu falo, leiam a Bíblia. Amém? Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Se Deus quiser, prosseguimos em diante. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.